Nós temos aqui uma participação também da, deixa eu ver aqui, Mônica Bispo, ela da cidade de Linhares, do Espírito Santo. Gostaria de saber por que me sinto sem atitudes. Sou casado e estou sentindo uma pessoa inútil. Parece que minha vida não tem sentido, gostaria muito de fazer algo diferente na minha vida, só não vou sair pelo mundo afora porque amo muito meu marido, meus filhos, cada um tem a sua vida e acho que muitas vezes eu estou atrapalhando eles, inclusive meu esposo, e sei que o problema está comigo, mas não sei identificar, me ajude. Uma situação de caos. De caos. Sem saber muito o que fazer. Pelo que eu percebi, só por isso aí, ela tem um problema na área da identidade. Né? Ela não sabe exatamente quem ela é. Porque se ela tiver esse entendimento a respeito de quem ela seria fácil ela entrar debaixo da missão do esposo, não é? Dentro dessa perspectiva de submissão. Então, ou seja, o esposo tem uma missão e ela está junto com ele, né, em submissão, na mesma missão que o esposo. E aí, assim, ambos podem crescer e nesse processo, ela sabendo quem ela vai descobrir o quanto que ela é preciosa e o quanto que Deus a ama e principalmente o seu potencial, né, a sua estima, o seu valor como indivíduo, né, como mulher. Então, você tem alguma dificuldade na área da identidade. E isso a gente precisa entender exatamente o que aconteceu, o que fez com que você perdesse a sua verdadeira identidade, o seu valor como pessoa. Porque todos nós temos um valor assim incalculável aos olhos de Deus e todos nós temos um lugar nessa grande engrenagem chamada Igreja do Senhor Jesus, Reino de Deus, aqui na Terra. Todos nós temos um encaixe, temos um lugar perfeito, onde nós vamos poder usar todos os dons e as capacitações que o Senhor nos outorgou para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça com alegria, com liberalidade e com toda a nossa intensidade. Tirar o mal que ela está pensando também, né? E criar um bem em cima dele, porque nós temos dois tipos de causa aí nesse sentido. Os causas aí é a pessoa se julgar dentro da cisterna, e outra, ele ser empurrada lá dentro, ele ser julgado. Né? Você pode se julgar, você chegar e pular dentro da cisterna. Aí você está numa fuga, que aí você vai causar um caos para você. E outra é a injustiça. Foi o caso de Jeremias, injustiçado. O caso de José, que foi jogado. José. Então, essa injustiça também leva a pessoa a perder esse controle. Então, muitas vezes, ela é lançada numa situação que não tem nada a ver com isso. Aí você é envolvido naquilo e depois cria uma situação de sua vida. Fica difícil, né? Tá respondido, Mônica Bispo. Você precisar de qualquer conclusão sobre tudo isso, manda e-mail para o clinicadalma@redesuper.com.br, né? clinicadalma@redesuper.com.br. Manda esse e-mail para a gente, eles terão um carinho de analisar o seu e-mail. Agora tem uma participação aqui que todo mundo gosta de receber, inclusive vocês. A Jussara Lima, ela é do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Ela manda assim: olá, bom dia, que bom que achei vocês. Gostaria muito de poder fazer parte do grupo, mas não sei como me adicionar. Porém, desejo do meu coração estar junto, pois hoje o que mais afeta a humanidade é a famosa depressão, a ansiedade, doenças da alma. Creio que esse vazio é a falta verdadeira do Senhor, mas jamais irei contra a ciência. Meus amados irmãos, me deixe ajudá-los. Sou teóloga com especialização em capelania, tenho vários projetos aprovados por professores de psicologia e gostaria de fazer algo realmente que possa ajudar as pessoas. Ótimo. Que bom, Jussara. Fiquei feliz demais. com essa mensagem. Envia um e-mail para a gente, por favor. Se possível, envia seu currículo, vitae também junto, para a gente poder conhecer um pouquinho você. E depois, quem sabe, a gente agenda um dia para você vir aqui, conhecer a gente poder conversar pessoalmente, quem sabe. Né? Nós estamos precisando de algumas pessoas espalhadas pelo Brasil que possam nos ajudar, né? Em função da própria TV, a questão do programa, enfim. Vamos começar, como dizia meu pai, vamos começar pelo começo. Envia um e-mail para a gente com mais detalhes a seu respeito, se possível, anexa no seu currículo, que igreja que você frequenta, e para a gente ter um conhecimento. Vai ser um prazer, Jussara. Então manda para cá para o clinicadalma@redesuper.com.br e aí, porque o Clínica Dalma tem a sua visão bem estabelecida, encaixar, ajeitar tudo direitinho. E você que quer ajudar de alguma forma, também fica à vontade. É muito bem-vindo, são muito bem-vindos esses e-mails. Manda para a gente para o clinicadalma@redesuper.com.br, porque esse timaço de primeira sempre tem espaço para alguns a mais, porque o reino de Deus é assim, nunca é demais, não é verdade? Claro.
Vamos lá falar do caos. A gente vê que o caos ele é instaurado e ele está aí presente na vida de muitas pessoas. Gostei da definição que o pastor Rogerinho trouxe. É uma desordem, né? Aquilo que está desordenado, que você não consegue achar uma ordem para aquilo, um equilíbrio, um apoio para você até mesmo se levantar. Quais os fatores que indicam que a pessoa está realmente nesse caos? Quais os sinais que ela dá em geral? Vamos lá. A primeira coisa que o pastor Rogerinho falou é o caos geral. Né? Segunda questão é que ela se sente incapaz de sozinha sair desse lugar. E isso é muito mais do que uma escolha, é uma decisão que a pessoa tem que tomar no sentido de que, tirando aqui a base de Jeremias, não tinha como sair dali. Né? Como ele mesmo falou, Rogerinho, ou seja, podia olhar para cima, lá é a saída, mas como chegar? Como chegou lá? Né? Não tem como. Então, a pessoa não consegue sair sozinha. E ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Né? Porque hoje em dia as pessoas, elas podem entender, estou num caos, mas ela acha então que através do seu esforço, eu vou usar uma expressão aqui, talvez até pela sua penitência, vai poder sair dessa situação. E aqui nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um homem de Deus, que tinha ligação intimidade e relacionamento com Deus. Que a internet era 15 mega de conexão. Não era discado. Não era nada discado. Tranquilo. Então, assim, nós estamos falando de um profeta. Isso eu quero dizer, então, que homens de Deus e mulheres de Deus são passíveis de estar em situações caóticas. Qualquer um de nós podemos estar numa situação assim. Como o pastor Guerra falou, ou de repente a pessoa foi empurrada para essa situação, as circunstâncias empurrou para estar assim, ou a própria pessoa entrou nesse processo e se atirou para dentro desse lugar por N situações. Muitas vezes medo, insegurança, questão de solidão, não é? Fuga. Enfim, tantas outras situações, né? Fuga, né? Fuga, exatamente. Então, que a pessoa acaba entrando nesse lugar. Só que as pessoas encaram muitas vezes isso com entre aspas, uma solução. Só que ela entra para uma situação caótica que ela não consegue sair. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de outras pessoas. Porque nós estamos falando de reino de Deus. E quando nós falamos essa expressão reino de Deus, nós estamos falando da palavra corpo. E corpo, nós estamos aqui como o corpo de Cristo. Ou seja, onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, diz a palavra de Deus, eu estarei no meio de vós, eu estou no meio de vós. Então nós temos que entender que nós fazemos parte desse corpo, dessa engrenagem, e nós precisamos de uns dos outros. Então, Jeremias precisou de um socorro externo. Então, eu encaro que essas duas situações são as situações mais importantes, que são, na realidade, a referência para a gente lá no ministério. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Por mais conhecimento de Deus que Jeremias tinha, ele precisou de ajuda externa. Sim. Então, às vezes, chegam as pessoas lá, pastor, eu já passei por isso, já passei por aquilo outro, já fiz curso com fulano, já fui ministrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende assim, sabe, chega com um currículo enorme, mas não está conseguindo sair sozinho da situação que ela está. Para ninguém. Claro que não. Porque claro todo que não. mundo tem o seu momento de que precisa tomar decisões. Mas o que a gente entende? Que existe raiz de orgulho na situação. E é difícil trabalhar com alguém que ainda ela sente autossuficiente no que diz respeito a conhecer. E o problema é esse. O problema muitas vezes é que você conhece, mas você não se deixa ser ajudado. Né? Sim. Não, e muito interessante o que o pastor já está falando agora com a gente, porque realmente um dos problemas mais frequentes, se a gente vê a própria palavra de Deus dizendo que o orgulho precede a queda, Exato. É o orgulho presente no coração daquele que não quer ser ajudado, que precisa ser ajudado, mas que não quer. E isso independe de classe social, de nível hierárquico, de faixa etária, isso depende de qualquer coisa. Aliás, um coração orgulhoso, ele se fecha para si mesmo e só toma tombo dia após dia. Exatamente. E o que você está falando é muito interessante porque nós mesmos, liderança, pastores,
nós precisamos vigiar cada dia mais com isso. certeza. Porque paira uma pseudo-vergonha de você estar precisando de qualquer ajuda, mas a coisa mais linda e no corpo, por isso é estabelecido como corpo, é que a mão precisa da unha, a unha precisa do dedo e assim por diante. Para sair do caos, então, o fator predominante é reconhecer que precisa de uma ajuda a mais, de uma ajuda externa. É isso? E procurar quem e procurar quem tem condições de ajudar, porque um trator na lama não arranca o outro, não. É verdade. Você entendeu? Não arranca o outro, Boa não. ideia. Ué, vai lá, Roger. Isso é bom, deixa eu até reforçar, gente, porque olha, às vezes você quer ajuda com alguém que está pior que você, vocês dois vão patinar e vão entrar para a mesma lama. Você precisa de pelo menos pegar alguém um pouquinho melhor para conseguir te ajudar, né? Se puder alguém bem melhor, como o Ministério Clínica da Alma, é muito bom. Uma edição melhorada. Exato. Mas o fato da pessoa procurar ajuda, né? Isso é o início de tudo. E dentro do texto nós temos algumas características de como esse ajudador ele pode se manifestar. A primeira coisa que nós vemos é quando Ebed-Meleque, o eunuco, ele entende a situação em que Jeremias estava. Ele tem uma visão do lugar onde Jeremias estava e sabe o que poderia acontecer com Jeremias se ele continuasse lá. Então, esse ajudador, ele precisa ter uma visão do seu quadro, uma visão de onde você está, de como você está ali e do que vai acontecer se você permanecer ali. Por isso que entra esse questionário enorme que o pessoal responde no Clínica da Alma. Deixa eu só pegar o gancho aqui. Por isso que é importante, quando você vai no Clínica da Alma, você não chega lá, a pessoa olha para sua cara e fala, olha, você tem tal coisa, Deus está me falando. Não é assim, não. Você tem um tempo para você responder um questionário do que acontece com a sua vida. Depois você tem uma entrevista para conversar com eles de perto. E aí sim Deus vai trazer a revelação daquilo que ainda não conseguiu ser descoberto por aquilo que é olho nu. Exatamente. Tô certo, né, pastor Júlio? Já peguei esse gancho para você dizer. Agora eu vou defender o Clínica da Alma. Então, é preciso que essa Saúde, pessoa... viu, meu filho? Tem um rapaz aqui que está com uma gripe, rapaz. Deus abençoe. Deus abençoe esse menino. Vai sentar um do lado dela só para falar saúde. Só para falar saúde. Então, é preciso que esse ajudador tenha essa visão, né? Tenha essa capacidade de visão. E depois que Ebed-Meleque tem essa visão, ele aí se coloca numa posição que é, dentro do contexto da Clínica da Alma, extremamente importante, do contexto da cura para a alma, que é a pessoa se posicionar como um intercessor. Sim. Ebed-Meleque, ele vai ao rei e intercede ao rei em favor de Jeremias, porque Jeremias não tinha como se mover, como se mexer. E aí ele vai, diante de toda a visão que ele tem da situação, ele chega diante do rei, que era a autoridade que podia fazer. Poderia fazer qualquer coisa em favor de Jeremias. Isso é uma coisa que, complementando a visão daquilo que você falou, nós não temos um diagnóstico prévio de qualquer pessoa que chega na clínica. Mesmo que a gente tenha uma revelação imediata do Espírito, quando a gente tem o primeiro contato com a pessoa, aquilo é só para que a gente possa interceder por aquela pessoa diante de Deus. Senhor, o Senhor está me mostrando isso na vida dessa pessoa. E agora? Como é que o Senhor quer que faz? Como que faz? Né? A direção. Então, é isso mesmo que o Senhor está me mostrando? Isso é sério demais. E aí a gente vai, né, checar as informações. Aquilo que o Espírito nos comunica, aquilo que a pessoa fala, né, nessa entrevista que a gente tem, aquilo que ela escreve naquele questionário e aquilo também que a pessoa demonstra, mesmo sem falar, a comunicação não verbal. Ou seja, é uma gama de fatores que levam a pessoa a ser ajudada, né?